Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos ao canal de No Céu, boa tarde. Bom, de acordo com G1, a temperatura dos oceanos cresce 450% nas últimas 6 décadas e bate o terceiro recorde consecutivo em 2019, diz estudo. Os últimos 5 anos foram os mais quentes para as águas oceânicas. O aquecimento ocorre em taxas mais elevadas do que o previsto anteriormente, alertam cientistas. Bem complicada essa situação. Inclusive eu fico muito preocupado com o aquecimento dos mares, porque eu sei que quanto mais os mares aquecerem, isso vai acarretar em aumento do número de tornados, principalmente nos Estados Unidos, e aqueles locais que não têm vão passar a ter tornados até mesmo em altitudes, porque a coisa vai ficar feia. Os furacões vão ficar bem poderosos, assim como o Dorian. O Dorian, ele foi o resultado disso. Resultado das águas muito quentes. Então, a cada ano que passar e os oceanos continuarem aquecendo dessa forma, o que vai acontecer? Inundações na Itália, como está aqui na minha pasta, inundações bíblicas na França, Grécia, é isso daí. A Europa ela sofreu bastante ano passado com inundações. E vai ser cada vez pior. Cada vez pior. Então tenho aqui um vídeo feito pela própria NOAA que mostra a temperatura dos oceanos aquecendo de uma forma exponencial de 1960 a 2010. / 69, 70, 72, 75 e vai indo. Então, da própria NASA, juntamente com a NOAA, de 1950 até os anos que estamos. Isso demonstra que o que o planeta está sentindo não tem nada a ver com o gás carbônico, com poluição de desmatamento. Até pode atrapalhar, mas 15%, 20%. 80% tem a ver com fatores astronômicos. E até mesmo o presidente Putin já declarou isso em 2017 e declarou também em 2019. Amados, o planeta está tendo rachaduras em vários locais, buracos estão se abrindo, vulcões estão nascendo de uma forma inexplicável. E isso já foi profetizado que aconteceria. Gás metano escapando das profundezas da crosta terrestre, petróleo cru chegando até o Brasil. O que mais? Esses incêndios na Austrália, que para mim tem como caráter vulcânico, são incêndios provocados por vulcões, sem contar a alta temperatura. Eu vou dar continuidade na matéria. Então, através desse gráfico, deu para ver, um gráfico da própria NASA, que os oceanos aqueceram muito, né, desde 1950 até 2019, sendo que era para ter dado já era para ter dado tempo suficiente dos mares terem diminuído a temperatura, mas não, eles estão aumentando de uma forma consecutiva. E isso pode causar realmente a nossa extinção, realmente, porque vai chegar uma hora que nós vamos aguentar o calor. E essas regiões, no caso do Polo Norte, na região do Hemisfério Norte, Estados Unidos, que está sentindo muito com frio, Turquia e outros países, vai chegar uma hora que esse frio, esse gelo, ele vai acabar. E o planeta vai virar uma bola de fogo. Tanto é que já é uma profecia bíblica, né? Então, o que foi dito na Bíblia está acontecendo nos dias atuais. Está sendo comprovado pela própria ciência. Então, isso que é o interessante. A religião e a ciência, na verdade, eram para andar juntas. A temperatura média dos oceanos atingiu o maior registro da história em 2019,
e bateu o terceiro recorde consecutivo, de acordo com um estudo internacional publicado nesta segunda-feira, dia 13, recente o estudo, da revista científica Advanced Atmospheric Science. O estudo aponta que os oceanos estiveram 0,075 graus acima da média registrada de 1981 a 2010. Nas últimas 6 décadas, essa temperatura subiu 450%, informa a publicação, o que corresponde a uma elevação de 46 milímetros no nível dos oceanos. Além dos oceanos estarem mais quentes, a temperatura está se elevando a uma velocidade cada vez maior. E mesmo que as emissões de... Preste bem atenção nesse parágrafo. E mesmo que as emissões de gases do efeito estufa parem, os oceanos continuarão a ter temperaturas elevadas, porque demoram a se estabilizar, alertam pesquisadores. De acordo com cientistas e pesquisadores, se de hoje para amanhã o planeta todinho parar de poluir, o que vai acontecer? Não vai adiantar nada. A temperatura do mar vai continuar subindo. E por que será? Elevação da temperatura nos oceanos nos últimos 5 anos. Então, o que está falando aqui, eu estou fazendo um resumo, tá? Porque tem muitos detalhes técnicos, então estou fazendo bem resumão, de uma forma bem povão mesmo, para todo mundo entender. Então esse estudo ele viu que de 81 a 2010, os oceanos levaram a sua temperatura em 450%. E de 2015 a 2019, como mostra esse gráfico, em 2016 foi muito mais quente que 2015, 17 mais quente que 2016, 18 mais quente que 2017, 19 mais quente que 2018, ou seja, não teve uma caída. Tudo indica que 2020 vai ser muito mais quente do que 2019 foi. Então, esse calorão que estamos sentindo aqui no Brasil, tá? Até mesmo na região sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, vários relatos de vocês que moram na região sul do Brasil, que me acompanham aqui em massa, que estão percebendo isso. Chegando aí 30 e poucos graus na região sul do país, isso não é normal. 2 motivos, eu sempre falo. O que está aquecendo os mares? Eu fiz vários vídeos a respeito disso. Escudo magnético enfraquecido. Auroras boreais incomuns, isso tem a ver com escudo magnético enfraquecido. Estamos levando bombardeio do Sol. O Sol está entrando com muita intensidade e aquecendo muitos mares. Por isso, quando estamos debaixo do Sol, o Sol está fritando a gente, como se fosse um laser. Por isso que ninguém consegue mais olhar para o Sol. Se você olhar para o Sol, tu vai ficar cego, porra. Porque estamos com o escudo enfraquecido. Escudo magnético enfraquecido. E o escudo magnético ele tem como finalidade proteger a Terra de meteoros e radiação solar, assim como a atmosfera tem. Só que os cientistas, a mídia, não fala nada do escudo magnético, só fala da camada de ozônio. A camada de ozônio não faz a proteção sozinha. Temos também o escudo magnético. E o escudo magnético ele talvez é mais importante do que a atmosfera. Porque se o escudo magnético, a magnetosfera for arrancada, se ela enfraquecer e sumir, a nossa atmosfera não vai aguentar. Ela vai ser varrida. E a outra situação para aquecer os mares são vulcões submarinos, subaquáticos, que estão nascendo. Alguns estão sendo descobertos e outros não. Toneladas de magma está sendo jogado para o mar. Isso também ajuda a aquecer os oceanos. E o grande problema disso tudo são os turbilhões, os tornados. Os Estados Unidos foi devastado por tornados ano passado. É porque é um país muito forte, muito rico. Então ele aguenta. Mas vai chegar uma hora que os americanos também não vão aguentar, pô. O Dorian destruiu Bahamas. O Dorian ultrapassou categoria 5. Saffir-Simpson ele chegou a, vamos dizer, a categoria 6.
que não existe. Praticamente foi o furacão mais poderoso da história. O negócio ficou feio. E se o povo de Bahamas não tivesse um preparo, todo mundo ali morria. Resultado dos mares aquecendo, causa distúrbios atmosféricos. Aumento dos tornados, vão passar a ter tornados em altitudes, regiões montanhosas como Petrópolis, vai passar a ter tornado em Teresópolis. É isso mesmo, aberrações. Aberrações vão acontecer. Vão passar a ter tornados em locais altos. Bolívia. Vai passar a acontecer isso. É só os mares continuarem aquecendo. E vocês vão ver. Estamos em janeiro. Vocês vão. Tudo indica que fevereiro e março, que é a época de enchentes aqui na região sudeste, a coisa vai ficar feia. Tudo indica. Tudo indica. Então isso daí, a temperatura dos mares tem que diminuir sim. Se não diminuir, a situação vai ficar muito complicada para nós. Então eu estou mostrando que tudo indica de continuar a aquecer a vida marinha também. Vejam isso. A outra coisa, por isso que eu digo, é um efeito imparável. Por quê? Sabemos que a grande quantidade de oxigênio é produzido no mar, pela vida marinha. Não é nem tanto pelas florestas, mas pelo mar. Os mares aquecendo, vai começar a faltar o oxigênio também. Esse é o problema. Fazendo um resumo aqui. Vamos ver a consequência dos aquecimentos oceânicos. Então vocês veem, meus amados, podem compartilhar isso para igrejas, membros religiosos, líderes religiosos. Compartilhe esse vídeo. Consequências do aquecimento dos oceanos. Com as águas oceânicas mais quentes, ao derretimento de geleiras que leva ao aumento do nível do mar e ameaça comunidades costeiras. O embraquecimento dos corais, que reflete a perda da vitalidade desse ambiente, que fornece alimento e abrigo para diversas espécies marinhas. E o aumento de tempestades e furacões. Foi o que eu disse. As tempestades, inundações. Vocês acham que aconteceu em Veneza foi normal? Esqueça esse negócio de ARP, projeto ARP. Isso aí é balela. Pô. Não é projeto ARP coisa nenhuma. Isso aí é o planeta que está em decadência, poxa. Você não pode ficar criando chifre em cabeça de cavalo também, não. As coisas estão acontecendo na nossa cara. Não tem nada a ver com o projeto ARP. O projeto ARP ele foi criado para diminuir os danos. Diminuir os danos. E não piorar. Para diminuir os danos. E aconteceu em Alicante, na Espanha, várias vezes. Inundações bíblicas. Esse foi o título dos jornais na Europa. Resultado, os mares aquecendo. Realmente isso vai aumentar. E muitas pessoas, a grande questão é que muitas pessoas vão falecer por conta disso. Muitas, por inundações, por furacões, muitas. Vai ser uma varredura. Eu tenho que falar a verdade. Quando a energia do Sol chegar à Terra, parte dela é refletida de volta para o espaço. Vejam isso. Vejam isso. E o restante é absorvido e irradiado por gases do efeito estufa, como dióxido de carbono. Isso é chamado de efeito estufa, o que mantém a nossa Terra quente. Desde a Revolução Industrial, atividades humanas liberaram cada vez mais gases de efeito estufa no mar. Com a queima de carvão, de petróleo e transporte, explica Cheng, a revista o G1. Eu já fiz um vídeo a respeito, tá? E eu vou fazer mais. Ou seja, falado que o gás carbônico, a raio solar consegue penetrar, mas não consegue sair. Porque a radiação solar ela penetra pela poeira de gás carbônico, vou chamar assim, pelos gases de gás carbônico, e daí fica represado aqui na Terra. E não consegue sair para o espaço.
causando um efeito estufa, como se fosse um vidro. O vidro de um carro, não é isso? Você está dentro de um carro, dá um exemplo, o teu carro não tem ar-condicionado. O que acontece? O raio solar entra dentro do automóvel, você fica assando ali dentro. Aí a radiação solar não sai, só fica, ela adentra, mas não sai. E você fica ali assando dentro do carro. É como se fosse isso. É isso que eles falam. Eles falam que está acontecendo, mas eu não acredito nisso. Eu não creio. Eu não creio. Tá? Que está acontecendo isso. Para mim, isso aí tem a ver com escudo magnético fraco. Pelo fato de estarmos no sol, debaixo do sol, e a nossa pele está queimando. Estamos sem defesa. Nosso escudo está enfraquecendo. Vejam isso, condições mais propensas a fortes chuvas e inundações, além de furacões e tufões, formação de fenômenos como El Niño e La Niña. O artigo liga grandes incêndios registrados em 2019 ao aumento da temperatura dos oceanos. É uma das principais razões pelas quais a Terra experimentou crescentes incêndios catastróficos na Amazônia, Califórnia, Austrália e em 2019 estendendo-se para 2020 na Austrália. É isso daí. Realmente, a situação ficou feia na Amazônia, na Califórnia, na Austrália. A Austrália foi um incêndio apocalíptico. E isso também tem a ver com a temperatura seca, com aquela bolha de massa de ar quente imensa que está vindo para a América do Sul. São aberrações. Talvez eu acredito que na época de Noé aconteceu a mesma coisa com o dilúvio. Os oceanos também devem ter aquecido pra caramba a ponto de causar um dilúvio. Bom, eu vou me encerrar por aqui. Oceanos Atlântico e Antártico estão aquecendo mais. Isso aí tem a ver conosco. Tá? Os oceanos Atlânticos, é isso que eu sempre falo. Por enquanto não sentimos a presença de um furacão, mas se continuar aquecendo, vamos sentir. Por que não tem furacões no Brasil? Por quê? E na Argentina, no Peru, ciclones, que é a mesma coisa, furacão, ciclone. Por quê? Porque as águas aqui do Atlântico Sul são bem frias. Mas se continuar aquecendo como no Atlântico Norte, como na linha do Equador, vamos passar a sofrer por furacões. Não aguentamos isso. Não aguentamos esse poder. Realmente é um poder. É o poder da natureza. O brasileiro vai morrer de medo vendo isso. O que acontece lá na Índia? O que acontece lá na Índia? Vai ficar todo mundo despreparado. Isso para eles é normal, para nós não. Para nós não. Quanto tempo de vídeo? Já tem 18 minutos, caramba. Meu Deus do céu. Tenho vontade de fazer uma live, porque até que as informações aqui são interessantes. Embora que tem sempre aquele cientista que trabalha para o governo. Eu vou encerrar por aqui. Quem gostou, dê um like, inscreva-se, aperte o sininho para receberem as notificações. Muita paz, luz a todos e até a próxima.